como vai? Tudo bem? Vamos a mais uma aula de matemática, tá certo? E hoje nós vamos abordar a semana 5 do PET 4, tá certo? Nono ano. O assunto de hoje é estatística e probabilidade. No último encontro eu trabalhei com vocês com reconhecer medidas de volume, trabalhamos com prisma, cilindro, ok? E, enfim, várias figuras geométricas. O assunto de hoje ele é um pouquinho diferente, porque ele trabalha com resolução de problemas envolvendo porcentagem, aumento, desconto, como utilizar o porcento, o que é porcentagem, tá certo? E trabalharemos também um pouquinho dos conceitos de probabilidade, a introdução de probabilidade, o que é probabilidade, tá certo? O que são eventos independentes, o que são eventos dependentes. Então, nós vamos trabalhar com a ideia de probabilidade, que é a ocorrência de vários casos, né? Por exemplo, jogar uma moeda, tirar uma carta do baralho, se vai chover ou não vai chover, tudo isso tem a ver com estatística e probabilidade. Primeiro conceito que eu quero, recordar com vocês é a parte de porcentagem, tanto crescente quanto decrescente. Por quê? Porque todos nós achamos que sabemos porcentagem, tá? Mas a gente sabe, mas não a fundo. Então, olha bem, a porcentagem, que é feita pelo símbolo, né? Esse símbolo dos dois zerinhos e um travessão no meio, quer dizer o quê? Uma taxa em cima de outra taxa. Então, quando eu falo 20% é o mesmo que falar 20 sobre 100. Muito bom. E essa taxa ela pode ser representada tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. O que é forma fracionária? Olha o nome, fração, e decimal, números decimais, aqueles que têm vírgula. Então, o que eu faço? Quando eu tenho uma taxa em porcentagem, eu tenho esse número em 100. Se eu vou calcular essa taxa em cima de alguma coisa, eu vou calcular 20% do meu salário, 30% dos bombons da caixa. Então, de é vezes, de é vezes, de é vezes, de é vezes. Dá até para dançar, ó. De é vezes, de é vezes. Muito bem. Então, se eu quero calcular 20% de 30%, de é vezes 20%, 20 em cima de 100. Então, fica 20 sobre 100, de é vezes 30 sobre 100. Então, 20% de 30% é o mesmo que 20 sobre 100 vezes 30 sobre 100. Fácil? Muito bem. Ou na parte decimal. Eu, particularmente, prefiro decimal. Eu acho mais fácil, tá? 20% é o mesmo que 0,2. 30% é o mesmo que 0,3. Então, se você fizer, ó, 20% de 30%, é só fazer a conta. 0,2 vezes 0,3, que vai dar 0,06, que é o mesmo que 6%. Beleza? Muito bem. E agora eu vou para a parte que eu mais gosto, que é a parte de lucro, aumento, juros, ou a parte de prejuízo, desconto. Você vai pensar junto comigo. Lucro, quando eu tenho lucro, eu ganho a mais. Lucro, eu fico toda feliz porque eu estou ganhando mais. Tá certo? Quando eu tenho prejuízo, eu fico toda tristinha porque eu estou ganhando menos. Então, olha o meu raciocínio. Lucro, um aumento, ou vou cobrar juros, é o que eu tenho mais, porque eu estou ganhando a mais. Se eu tomo um prejuízo, se eu ganho um desconto num objeto na loja, eu estou pagando menos. Então, é 100 menos. Vamos raciocinar praticando. Eu coloquei aqui 4 taxas e primeiro nós vamos, recordar a forma fracionária. 5% é 5 em 100. 20% é 20 em 100. 1,5% é
1,5 em 100, que como tem vírgula, a gente não usa deixar vírgula no numerador, basta andar para a direita, que é o mesmo que multiplicar por 10. Se eu aumento um zero em cima, eu aumento um zero embaixo. Então, 1,5 sobre 100 é o mesmo que 15 sobre 1.000, que eu posso simplificar também, se eu quiser, tá? E 50% é 50 sobre 100. Se uma questão te pede para você escrever uma porcentagem na forma fracionária, matematicamente, tá? Usualmente, nós não podemos deixar ela sem simplificar. Nós temos que simplificar o máximo possível, transformando numa fração irredutível. Ou seja, a parte de 5 sobre 100, se eu simplificar, vai dar 1 sobre 20. 20 sobre 100 vai dar 1 sobre 5. 15 sobre 1.000, se eu dividir em cima e embaixo por 5, 3 sobre 200. E 50% é o mesmo que meio. Muito bem, mas agora eu quero passar para a forma decimal. Então, olha bem, 5 em 100, andei 2 casas depois da vírgula, 0,05. 20%, 0,20. 1,5%, 0,015. 50%, 0,50. E se eu for calcular de é vezes. De é vezes. Então, 5% de alguma coisa é o mesmo que multiplicar por 0,5. 20% é multiplicar por 0,2. 1,5% é multiplicar por 0,015. E 50% é multiplicar por 0,5. Se for lucro, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a mais. Então, se eu tenho 100%, tá certo? E ganho 5%, eu vou ter 105%. Se eu tenho 20% e ganho 20%, eu vou ter 120%. Se eu tenho eu ganhei 1,5%, eu passei a ter mais 1,5%, então eu tenho 101%. Ganhei 50%, ou seja, 150%. Que quando eu for calcular de alguma coisa, basta multiplicar pela parte decimal, que é 1,05, 1,20, 1,015 e 1,5. Eu calculo 50%, 1,5%, 20%, 5% de lucro. E se fosse prejuízo? E se fosse prejuízo? Prejuízo é menos. É menos. Tomei um prejuízo de 5%. Eu tinha 100 menos 5. Quanto que eu recebi? 95%. Então, é o mesmo que calcular 95%. Ou seja, multiplicar por 0,95, certo? Se eu tive um desconto na loja, 20%, tá lá, desconto, 20% de desconto, eu vou pagar 80%, ou multiplicar por 0,8. Se é 1,5%, 98,5%. Se é 50%, eu vou pagar só 50%. Aí eu preparei um problema que eu tirei de uma prova, tá? Dos meninos da prova do BIMEP. E aí vai para vocês, ó. Enelioneu acertou 75% das questões de matemática. E Tosséria acertou 4/5. Quem acertou mais questões? É uma questão de comparação com porcentagem e fração. Como que eu faço isso? O Enelioneu, 75%, é 75 sobre 100. Tosséria é 4/5. Para comparar, elas têm que ter o mesmo denominador. Então, se você for pensar, 5 para 100, 100 dividido por 5, eu multipliquei por 20. Se eu multiplico por 20 embaixo, eu multiplico por 20 em cima. Então, multiplicando por 20 em cima, Tosséria vai ter 80. Então, ó, Tosséria ficou com 80. Enelioneu
ficou com 75. Logo, quem acertou mais questões na prova foi a Tosséria. Muito bom. Outra questão. Se o seu salário sobe 32%, mas os preços, ou seja, a inflação, sobe em 10%, de quanto aumentou o seu poder de compra? O que é poder de compra? O seu poder aquisitivo, tá? Um minutinho. Muita gente faz a conta que é a seguinte, 32 menos 10, 22, e tá errado. Porque di é vezes, di não é menos. Então, olha o meu raciocínio. Compra vezes aumento tem que dar o meu salário. O meu poder de compra eu não sei. O aumento dos juros, do imposto de renda, né, deu 110%, a inflação, né? E o salário, 132%. Aí eu passo, como está multiplicando, eu passo dividindo. 132 dividido por 110 vai dar 1,2, que é o mesmo que 120%. Então, o seu poder aquisitivo aumenta de 20%. Falando um pouquinho de probabilidade. O que é probabilidade? É o cálculo da gente descobrir quais as chances de algo acontecer, tá certo? Matematicamente. A chance de acontecer não quer dizer que vá acontecer. Então, olha o meu raciocínio. Nós chamamos isso aqui de árvore das possibilidades. Então, olha bem. Se eu jogo uma moeda, pode dar cara ou coroa. Então, se eu quero cara, é uma em duas. Se eu quero coroa, é uma em duas. Se eu jogo um dado, tá aqui o meu dadinho, ó. O dado, ele tem 6 faces. E eu quero, por exemplo, a face 4, tá? Então, qual que é a probabilidade de sair a face 4? Eu tenho uma em 6. Então, a probabilidade de sair cada face do dado é 1/6. E isso é a ideia de probabilidade. Muito bem. Número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Probabilidade, quando eu jogo uma moeda, é 50% para cada face. Se eu jogar um dado, é 1/6 para cada face. Olha bem, essa questão aqui fala o seguinte, eu tenho 120 veículos numa locadora, onde 20% são da cor branca, 40% são da cor cinza e 16 veículos são da cor vermelha. O cara que quer comprar o carro, ó, eu quero qualquer carro, de menos o carro vermelho. Ele não gosta de carro vermelho. Aliás, ele detesta aquela musiquinha, o meu carro é vermelho, não usa espelho para me pentear. Até parece, né? Então, vamos lá. Disponibilizando aleatoriamente um carro para ele, vai lá e escolhe um qualquer. Qual a probabilidade desse cliente ficar satisfeito? Ou seja, qual a probabilidade dele escolher um carro que não seja vermelho? Porque eu tenho 20% branco, 40% cinza e 16 vermelho. Só que eu não quero o carro vermelho. Ora, se eu tenho 120 carros e não quero 16, 120 menos 16, eu posso escolher 104 dos 120. Então, a probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho. Então, a probabilidade é 104, que é o que eu quero, sobre o que eu tenho. A alternativa correta, letra E. Ok? E agora, eu vou mostrar para vocês uma questão que é um sucesso, entendeu? Nós temos isso aí o tempo todo na televisão e vocês vão saber qual que é. Tá ok? Muito bem, olha só. Esse show, tá certo? O Let's Make a Deal, tá? Esse show, ele resolve o problema de Mount
Hall. O que é o problema de Monty Hall? Antigamente era o problema onde eu tinha 3 portas e na época lá do pessoal do Sudão, dos árabes, o cara tinha que escolher uma das portas que levava à liberdade. Caso contrário, ele iria morrer. Hoje a gente pega mais leve, não mata ninguém. O que é o show? Isso é um show famoso, começou na década de 70. Nos Estados Unidos, você tinha um apresentador como eu, tá certo? Que te mostrava 3 portas. Muito bem. As 3 portas, tá? E eu vou ter que escolher uma dessas portas. Só para te contar, presta atenção. Você escolhe as portas, vamos supor que você escolha essa porta A, tá? E eu sei que 2 portas têm bode. E uma porta tem o seu prêmio em dinheiro, um carro, o que você quiser. Viajar, não importa. O seu prêmio está em uma das portas. E as outras portas são um bode em cada porta, tá? Eu, Valerinha, do seu coração, sei em qual porta está o prêmio. E sei qual porta que tem bode. Então, vamos supor, tá? Eu escolhi a porta A. Eu sei que o carro está na porta A. Então, eu sei que a B e a C são bode. Tá bom? Vamos supor que eu sei que o carro está na porta B. Aí a A e a C são bodes. Entenderam? Então, você vai escolher uma das portas. O convidado de hoje é a nossa querida Vânia. Muito bem, Vânia. O que é o jogo? São 3 portas, você vai escolher uma das 3. Lembrando que 2 têm bode e uma tem o seu prêmio, dinheiro, um carro, uma viagem, o que você quiser, ok? Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Então, você vai escolher uma das portas. E aí, como que eu vou proceder? Você vai escolher uma das portas, eu vou... Por exemplo, qual porta que você escolhe, Vânia? A 1? Beleza. Então, a Vânia vai escolher a porta 1. Eu sei qual porta que está o prêmio e qual porta que tem bode. Então, olha bem. Quando ela escolheu a porta 1, vou passar aqui para mostrar para vocês, ó. O convidado tem a opção de trocar. Eu vou abrir uma porta com bode e a Vânia vai falar comigo que se quer trocar ou se não quer trocar, tá? A pergunta é, se a Vânia trocar, qual a probabilidade dela ganhar o prêmio? Ou se ela não trocar, qual é a probabilidade? Resumindo, a pergunta matemática é, são 3 portas, a Vânia escolhe uma, eu mostro o bode, tá? E aí, o que acontece? Eu pergunto para a Vânia, quer trocar? A probabilidade dela, se ela trocar de porta, é maior ou menor do que se ela continuar na porta dela. Tipo assim, quer trocar, Vânia? Não, não quero. Quer trocar, Vânia? Não, não quero. Entendeu? Qual que é essa probabilidade? É melhor trocar ou não? É isso que a gente vai calcular agora. Muito bem. Pensa comigo. Primeiro pensamento que vem na mente da Vânia. Vânia pensou assim, olha, pensando, eu acho que é 50%, Valéria, não é isso, Vânia? Mas, vamos pensar, por que a Vânia pensou em 50%? Por quê? Eu abri a porta do bode, então sobraram 2 portas. A que a Vânia escolheu e a outra que está fechada. Aí ela pensa, 2 portas, 50%. Mas não é, Vaninha. Vamos lá. A solução é a seguinte, eu tenho 3 portas, tá certo? A princípio. 2 têm bode e uma tem o prêmio. Então, se você for pensar, na hora que você faz a primeira escolha, você tem 2/3 de chance de errar e 1/3 de acertar. Muito bem. O que pode acontecer, tá certo? O prêmio pode... Aqui, ó, porta 1, 2, 3 e a posição. O prêmio pode estar onde? Na porta 1, bode, bode. Ou o prêmio pode estar na porta 2, aí fica bode, prêmio, bode. Ou o prêmio pode estar na porta 3, bode, bode, prêmio. Fechou? Ok.
Suponha que a Vânia escolheu a porta 1, tá? Se ela escolheu a porta 1, são as possibilidades. Agora pensa comigo, se ela escolheu a porta 1 e troca, eu mostrei aqui a 2, e ela troca, ela perde, certo? Se ela escolheu a porta 1 e não troca, ela ganha. Se ela escolheu a porta 1, tá? E eu abri a porta 3, se ela trocar, ela perde. E se ela não trocar, ela ganha. E assim por diante. Resumindo, a Vânia vai ganhar, tá certo? Em 2 vezes se ela trocar. E vai perder em 1 vez. Ou seja, ganhar é o dobro de perder. Então, se ela trocar, ela tem 2/3. Se ela não trocar, 1/3. Então, a vantagem para a Vânia é trocar de porta e a gente finaliza aqui, tá? No próximo encontro, nós vamos trabalhar ainda com probabilidade, resolvendo problemas e eventos e tudo mais. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima!